Uma revolução silenciosa se espalha pela Amazônia. Homens e mulheres enfrentam a ameaça de destruição da maior floresta equatorial do planeta. Uma vez continuando esse desmatamento, pode haver um outro momento onde não vai sobrar nada. No lugar de armas, um profundo conhecimento da floresta. Usando a floresta com inteligência, isso aqui pode significar a própria manutenção da floresta. Uma revolução que começou com um seringueiro chamado Chico Mendes. Ele era um visionário. Ele estava talvez até 100 anos na frente. A luta custou sua vida, mas seus ideais mantêm a floresta em pé. Quase 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia é a maior floresta equatorial do planeta. Aqui estão escondidas enormes riquezas. A primeira a ser explorada foi a borracha. No final do século XIX, quando o mundo descobriu os mais diferentes usos para a borracha, a Amazônia se tornou o centro das atenções. Mas para extrair látex das árvores, era preciso povoar a floresta. Milhares de pessoas trocaram o Nordeste brasileiro pelos seringais da Amazônia em uma nova corrida do ouro. Na Amazônia, o ouro era branco, leitoso e escorria das árvores. O estado do Acre tinha se tornado um dos principais produtores de látex da Amazônia. Mas em 1876, seringueiras brasileiras foram levadas pelos ingleses para as colônias do Sudeste Asiático, num dos primeiros casos de biopirataria da história. Quando a borracha asiática chegou ao mercado em 1910, os preços do látex desabaram. Isolados no meio da mata e explorados pelos patrões, os seringueiros viviam quase como escravos. Chico Mendes nasceu em 1944, num Acre miserável. Trabalhava o ano todo na seringa, no final do ano quebrava a castanha e quando terminava estava devendo. Era assim. Porque os patrões não tinham pena do seringueiro. Às vezes a gente comprava um objeto e pagava 3, 4 vezes. Aqui é o Chico. Aqui ele era novo, aí ele tinha seus... acho que não tinha nem 30 anos ainda. Chico Mendes. Antigamente, o senhor acredita que nem as crianças da gente não estudavam, porque só quem estudava era o filho do patrão, mais ninguém. Porque não tinha escola, o pobre não tinha poder de mandar educar um filho fora. Como seu pai, Chico virou seringueiro. Mas a chegada de um revolucionário comunista aos seringais do Acre iria mudar o destino de Chico Mendes. Seu nome era Euclides Távora. Toda vez que ele chegava lá para conversar com o pai do Chico, o Chico ia para de trás da porta, né? O Chico ia prestar atenção na conversa e ele viu. Ô, seu Chico, que é aquele menino que tá lá? É meu filho. Chame ele aí. Chamou o Chico uma vez para assistir. E daí para frente o Chico participava de toda a conversa. E o Chico se interessou. Você é o Chico Mendes, né? E aí ele acompanhava com o Euclides Távora um radinho portátil de 4 pilhas, né? Euclides ensinou Chico a ler e a entender o mundo ao seu redor. Trabalho de... Esses 3 anos serviu para que eu tivesse uma visão do que seria um movimento sindical, do que seria uma organização sindical, do que seria
como se organizar os trabalhadores para uma determinada luta. E a floresta amazônica nunca mais foi a mesma. Hoje, o Acre é o 4º estado menos desmatado da Amazônia. Aqui, cerca de 85% de toda a cobertura florestal permanece preservada. Já no estado vizinho, Rondônia, 45% da floresta foi destruída. Mas nos anos 60 e 70, a pressão para devastar a floresta era enorme. Depois do golpe militar de 64, então começam a abrir as estradas, né? Foi justamente quando surgiu o latifúndio, né, que começou a criar os conflitos pela posse da terra. Poderosos fazendeiros começavam a tomar conta do Acre, e para eles, a Amazônia deveria ser povoada com milhões de cabeças de gado. As árvores atrapalhavam e precisavam ser eliminadas. A visão daqueles fazendeiros vindos do sul do país era um choque para os seringueiros, que dependiam da floresta para sobreviver. Aqui tem muita riqueza natural. E essa espécie aqui, ó, se você levar um corte na floresta e tiver botando muito sangue, jorrando sangue, então a gente pegava, socava essa planta, põe em cima e para, porque ela é anti-hemorrágica. Tem anos que a comunidade vem usando para salvar a vida. Para defender a sua visão da floresta, Chico Mendes estava disposto a enfrentar os fazendeiros. E essa luta iria cobrar o seu preço. Os nossos grandes inimigos são aqueles que nos devoram e que devastam a nossa floresta e que querem acabar com a Amazônia. Década de 1970. No Brasil, os militares estavam no poder. E para eles, a floresta era um grande vazio que precisava ser ocupado. A solução: construir estradas e convidar fazendeiros a trocarem o lotado sul do país pela Amazônia. Os títulos eram vendidos para os fazendeiros como se a terra fosse apenas floresta, mas dentro dela viviam seringueiros. Mas teve a expulsão violenta também, que foi a ida lá do pistoleiro, junto com a polícia, mandar ir embora. E aqueles que resistiam, botar os cacarecos no terreiro e tocar fogo na casa, que tinha que ir embora mesmo. Outros foram assassinados. Aqueles que se opunham colocavam a vida em risco. Chico Mendes era um deles. Se sozinhos não conseguiam resistir aos fazendeiros, Chico e seus companheiros criaram um movimento curioso, nascido no meio da floresta: o empate. O empate seria uma forma que nós descobrimos dos seringueiros se organizarem em mutirões, se deslocarem por locais do desmatamento e se colocarem entre os peões e a floresta e desmobilizar os seus acampamentos, dialogar com eles e forçar a sua retirada. E aí a gente se juntava 15, 20, 30, 50, 100. Nós chegamos a fazer empate com 100 pessoas. Acima de tudo, companheiro, tem que haver... Os seringueiros venciam os peões na conversa, na lábia. Da parte dos peões. Vocês não são jagunços da fazenda, são trabalhadores que estão ganhando dinheiro. Não, tá certo. Você, ao mesmo tempo que está aqui ganhando o seu dinheiro para manter sua família, você está tirando a sobrevivência do nosso companheiro. Mais uma vez. Muito obrigado. E com acordos selados com um aperto de mão, Chico e seus companheiros começaram a fazer a diferença. No país do futebol, Chico Mendes adotava a tática de times pequenos, que sempre jogam na defesa. Pela primeira vez na história da Amazônia, os mais fracos não estavam perdendo, estavam empatando. No empate, ninguém ganha, ninguém perde, né? Mas, para nós, o empate aqui é sinônimo de vitória, né? Porque
A floresta não caindo, a gente também não cai. A gente sobrevive. De empate em empate, os seringueiros começaram a se organizar. A primeira instituição a dar apoio foi a igreja. Foi em torno das comunidades eclesiais de base que eles planejaram as primeiras ações. Da fé, mais vigoroso na fé. Em 1975, os seringueiros partiram para o ataque. Criaram os primeiros sindicatos de trabalhadores rurais. O primeiro da região nasceu em Brasileia, cidade a 234 quilômetros de Rio Branco, capital do Acre. Seu presidente era Wilson Pinheiro. Era um cabrão alto, moreno, um sujeito muito firme. Então vamos colocar na frente do nosso sindicato caboclo que tenha firmeza, que tenha disposição, que não se venda. Wilson Pinheiro não se vendeu. Foi morto. Ele está no sindicato, né? A boca da noite assistindo o jornal. Ele mais 2 companheiros. Quando o elemento veio e atirou nele, ele dentro do sindicato, atirou nele pelas costas. Chico Mendes não se intimidou. Virou presidente do sindicato de Chapuri, cidade vizinha de Brasileia. Cada vez mais exposto, Chico virou alvo dos fazendeiros. Foi nessa época que uma jovem antropóloga, que já tinha estudado a relação de trabalho entre seringueiros e patrões, voltou ao Acre. Quando eu conheci o Chico, ele me falou, olha, o que você precisa entender é que existem 2 tipos de seringueiros. Os seringueiros cativos, que foi o que você estudou, e os seringueiros libertos, que são os que vivem em Chapuri, os que estão fazendo os empates, defendendo a floresta. Lá não tem mais patrão. Lá nós estamos querendo, só que lá nós temos os paulistas que estão tentando derrubar a mata e nós estamos defendendo a floresta. Você não quer vir conhecer essa realidade? À frente do sindicato de Chapuri, Chico Mendes começava a organizar uma cooperativa para lutar por um preço melhor para o látex. Mas quando nós começamos a discutir a cooperativa e como seria o futuro da cooperativa, eu comecei a perguntar, mas como que vocês vão administrar essa cooperativa se vocês não sabem ler e escrever? Marie percebeu que o analfabetismo era usado como forma de controlar os seringueiros. Mas Chico sabia que isso poderia ser mudado. A educação, para ele, era realmente um instrumento muito precioso. Eu acho que ele não tinha tido a ideia de que a educação podia ir lá para dentro da mata. Então surgiu o projeto Seringueiro, uma série de escolas que levavam o ensino para dentro da floresta. Quanto tempo, mulher? Tudo bom? Como vai? Tá boazinha? Olha aquele abraço. Tudo bem, gente? Posso entrar aqui? Pode. Marie está de volta a um lugar muito especial. Estou vindo visitar vocês aqui porque essa aqui foi a segunda escola que foi criada do Projeto Seringueiro. Os jovens alunos não sabem direito quem é a forasteira. Nós começamos o Projeto Seringueiro, que foi a primeira escola de alfabetização. Aí eu fui professora lá, fiquei lá dando aula para a primeira turma. Então, naquela época, não tinha livro para começar a escola. Porque os livros que tinham contavam a história de quem morava lá no sul do Brasil, não contava a história daqui. As escolas do Projeto Seringueiro usavam uma cartilha diferente, a poronga, que era o nome da lanterna usada na cabeça pelos seringueiros. A gente dizia assim que a poronga era para iluminar o caminho de quem ia estudar na escola. Por isso que chama poronga. Marie e Raimundão sabem que acertaram. São hoje dezenas e dezenas de escolas que
que estão espalhadas nesse interior de Chapuri. Eu nunca pensei que eu ia chegar numa escola e ia encontrar assim tantos jovens nascidos aqui, estudando. Você achava que a gente ia conseguir isso, Raimundo? A gente tinha necessidade. E por isso nós iniciamos isso, mas a gente não sabia se ia realmente ter êxito. E tivemos. E tivemos resultados impressionantes. Obrigada, Raimundo. Para Chico Mendes, a educação era um meio de libertar os seringueiros. Aprender a ler e a fazer contas garantia acesso a um mundo mais justo. Manuel tem 37 anos. Até os 20, ele só estudou na escola do projeto Seringueiro de Maria Alegrete e Chico Mendes. Depois cursou a universidade e agora faz pós-graduação em finanças. Com os trabalhos do Chico Mendes, né, com os trabalhos de várias lideranças, a gente via que através do estudo era possível, era uma das únicas formas pacíficas de se chegar a um crescimento tanto do setor das cooperativas, das organizações de produtores, como um conhecimento próprio também, pessoal, né? Aí que surgiu a Cooperacre, né? Com o objetivo de agregar valor e de viabilizar essa questão do produto da floresta, gerar renda. O fruto da castanheira, árvore símbolo da Amazônia, rende um bom dinheiro para as comunidades. Francisco tem uma área de 200 hectares num seringal. Produz 100 latas de castanha. Tem vezes que um ano dá 100, outro ano dá 80. Nunca é uma quantidade igual. Sei lá, de castanha a gente está faturando hoje R$ 1.700. Em 2008, a Cooperacre deve beneficiar 600 toneladas de castanha. Aqui você está vendo uma castanha da mesma forma que veio lá das comunidades. Aqui ela vai para ser descascada. Ela é descascada, processada, embalada e a gente vende ela sem a casca e desidratada. Com isso, ela agrega valor. E a cooperativa quer explorar também outros produtos da floresta. Então a gente vai trabalhar com polpas de fruta, como açaí, abacaxi, cajá e outros produtos. Hoje, a Cooperacre prova que Chico Mendes estava certo em acreditar que manter a floresta em pé seria um bom negócio. Mas na década de 80, Chico era uma voz solitária. Suas ideias iam contra as propostas de desenvolvimento do governo e o lucrativo negócio dos fazendeiros. Cada vez mais, ele se via rodeado por inimigos. A disputa entre fazendeiros e seringueiros aumenta. A floresta está em chamas. A grande maioria das pessoas não percebe que elas estão diante de um perigo eminente. Nós vamos enfrentar um futuro muito negro aqui pela frente. Chico Mendes se candidata a deputado. Nós avaliamos que tinha chance de ganhar e que talvez isso pudesse proteger a vida dele. Em 1980. Na parte mais industrializada do Brasil, era fundado um partido que iria mudar radicalmente o cenário político do país. O Partido dos Trabalhadores do metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estaremos dispostos a fazer uma greve. Longe de lá, na Amazônia, a guerra já estava declarada e a morte do sindicalista Wilson Pinheiro foi somente o primeiro recado. Chico participou de um ato público contra esse assassinato e por causa disso foi acusado pelo governo de incitar a violência. Quem também participou do protesto foi o metalúrgico Lula.
Os dois se conheceram e no ano seguinte Chico Mendes ajudou a fundar o PT no Acre. Em 86, Chico Mendes tenta se eleger deputado estadual. Sua companheira de chapa era uma jovem chamada Marina Silva. Ele ia sair deputado estadual exatamente porque nós avaliamos que tinha chance de ganhar e que se ele ganhasse para ser deputado, ele já estava muito ameaçado, né, de morte, que talvez isso pudesse proteger a vida dele. Assim como Chico Mendes, Marina nasceu no meio da floresta. Sua incrível trajetória levaria os ideais dos seringueiros para o centro do poder do país. Em 2002, quando Lula foi eleito presidente, Marina foi escolhida ministra do Meio Ambiente. Atualmente, Marina ocupa o cargo de senadora do Acre e continua lutando pela sobrevivência da floresta e dos povos que a mantêm em pé. Adolescente, seu sonho era ser freira. E foi através delas que ouviu falar daquele líder comunitário pela primeira vez. E um dia eu estava na igreja e vi um cartaz assim, bem tímido, pálido, ao lado da sacristia. Curso de formação para lideranças rurais, com a presença de Clodovis Boff e Chico Mendes. Aí agora que eu vou entender essa história de comunismo. Chico Mendes tinha realmente referências revolucionárias. Escolheu para 2 de seus filhos nomes de guerra. Helenira homenageia uma guerrilheira morta no Araguaia. Sandino, o caçula, é inspirado no famoso revolucionário da Nicarágua, Augusto César Sandino. Ele tinha, assim, uma coisa diferente, que era uma reflexão muito acurada das coisas, né? Que geralmente as pessoas sempre tinham aquela mania de se conformar com a exploração. O Chico Mendes colocava uma perspectiva de que não precisava ser assim, e se é assim pode ser diferente, vai depender da gente. No ministério, Marina Silva não se esqueceu da luta ao lado de Chico Mendes. Quase 20 anos se passaram e eu me vi numa situação em que eu estava junto com a Polícia Federal em junho de 2005 para fazer o primeiro empate institucional, prendendo centenas de pessoas com mais de 480 policiais federais, né? Durante esses 5 anos foram presas 700 pessoas envolvidas em crimes ambientais. Mas na década de 80, os seringueiros estavam longe de ter aliados no poder. O governo não se opunha à destruição da floresta. As queimadas eram tão intensas que atrapalhavam até mesmo o aeroporto da capital do Acre. Dentro da floresta, Chico Mendes era um dos poucos que ousavam bater de frente com os madeireiros e pecuaristas. A grande maioria das pessoas que moram na cidade não estão preocupadas com essa situação. Elas não percebem que elas estão diante de um perigo iminente e que se não houver uma participação, uma preocupação de todo o segmento dessa sociedade, nós vamos enfrentar um futuro muito negro aqui pela frente. Seringueiros de todo o país se reúnem em Brasília. É o nascimento de uma proposta inovadora que mostra para o mundo como preservação e desenvolvimento podem caminhar juntos. Mas uma nova ameaça chega aos seringueiros. Uma estrada que promete desenvolvimento, mas trará destruição para a floresta. Chico Mendes vai a Washington lutar contra o asfaltamento e volta para o Brasil com a cabeça a prêmio. Em 1985, seringueiros de toda a Amazônia se reuniram pela primeira vez num evento histórico. O primeiro encontro nacional dos seringueiros, realizado na Universidade de Brasília. Nesse encontro foi consolidada a ideia que iria marcar a vida de Chico Mendes, o conceito de uma reserva extrativista. Eles diziam, os índios estão vivendo nas suas áreas. Nós também queremos viver nas nossas, mas nós não somos índios, então somos extrativistas, por isso surgiu o nome Reserva Extrativista. Inspirados nas terras indígenas, as reservas extrativistas seriam florestas protegidas que os seringueiros poderiam usar para tirar seu sustento.
Nós queremos que essa área toda seja do Estado, seja pública e que a gente tenha concessão. Porque eles não têm o conceito de propriedade e nem o conceito de valor da terra, mas o conceito de valor da floresta. Tem que ser um pedaço grande, onde o igarapé passe pelo meio, onde as castanheiras estejam junto com a seringueira, senão ele não vive. Pela primeira vez, se rompia a ideia de que, para preservar a floresta, era preciso deixá-la intocada. E quanto mais mudanças Chico propunha, mais inimigos ganhava. Nós temos inimigos poderosos pela frente, que é inimigos que detêm o poder do capital, do grande latifúndio, do sistema aí capitalista que domina esse país desde o seu descobrimento. Em 1987, 2 anos após o encontro dos seringueiros em Brasília, um problema o atormentava. O governo tinha anunciado a pavimentação de uma estrada que ligava Rio Branco, capital do Acre, a Porto Velho, capital do estado vizinho de Rondônia. O problema não era a estrada em si, mas toda a destruição para a floresta que isso causa. E o que Chico Mendes fez? Como a obra era financiada com dinheiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele foi até Miami participar de uma conferência que reuniu 3.000 pessoas. Banqueiros, políticos, executivos e um seringueiro. Não contente, foi depois a Washington, onde deixou uma carta para o presidente do banco. Nós achamos que a política... Chico Mendes, mesmo sem falar uma palavra em inglês, foi bem convincente. O banco retirou o financiamento e a estrada não foi asfaltada. Naquele mesmo ano, Chico se tornou o primeiro brasileiro a receber o Global 500, prêmio dado pela ONU para defensores do meio ambiente. E quanto mais Chico avançava nas conquistas para manter a floresta em pé, mais risco ele corria. Os inimigos com os quais ele estava se defrontando eram pessoas assim tão primárias e tão violentas que eles não estavam nem se importando com... Eles não estavam se opondo às ideias do Chico, eles simplesmente estavam querendo eliminá-lo. Madeireiros e latifundiários compunham as forças que queriam derrubar Chico. Mas o que poucos imaginavam é que 2 décadas depois, até nas madeireiras, as ideias dele teriam impacto. Quem não conhece manejo florestal, em floresta tropical, acha uma violência quando está se tirando ou cortando uma árvore. E uma violência maior quando vê as árvores aqui ou parte delas. Mas no fundo, todo mundo tem um pedacinho da floresta dentro da sua própria casa. E nós temos que entender de uma vez por todas que é possível, mesmo em áreas tropicais, você sabendo colher, usando a floresta com inteligência, isso aqui pode significar a própria manutenção da floresta. Ainda hoje, na Amazônia, existem centenas de madeireiras clandestinas que colaboram com a destruição da floresta. Mas esta é uma fábrica de laminados de madeira perfeitamente legal. O ex-governador Jorge Viana ajudou a viabilizar esta indústria em Rio Branco, que hoje dá empregos, diretos e indiretos, para mais de 500 pessoas. Aqui, a madeira é cortada, refinada, laminada. Tudo isso faz aumentar o preço do produto. Essa é a fórmula mágica. Só assim nós vamos agregar valor e poder remunerar melhor a matéria-prima que sai dos extrativistas e não pode ser exportada. Deverá ser industrializada aqui mesmo para gerar emprego para quem vive na região, para quem vive aqui na cidade. A madeira que abastece a fábrica sai de lugares como este. O que está sendo feito aqui se chama manejo florestal. São derrubadas apenas árvores antigas, maduras. Na teoria, em 15 ou 20 anos, a floresta deverá se regenerar e a destruição se tornar imperceptível. Para que as ideias de Chico ganhassem adeptos até entre seus inimigos, foi necessário ir para o confronto. Luta! Defenda! Os
1988, a luta de Chico Mendes conquista aliados no Brasil e no mundo. Mas em Chapuri, o perigo era tão iminente quanto a mudança. E chegar o momento de dizer, olha, do lado pacífico não vai dar. E nós não podemos ser desmoralizados. Nós vamos ter que partir para o confronto. O ano é 1988. A tensão no Acre chega ao máximo. A tensão aqui naquele ano tinha sido terrível, aqui em Chapuri, no Acre. A tensão tinha sido, assim, esgotante para todos. Grandes fazendas de gado tomavam conta da região. Mas se chegar o momento de dizer, olha, do lado pacífico não vai dar. E nós não podemos ser desmoralizados. Nós vamos ter que partir para o confronto, consciente que alguém vai perder a vida. Chico também estava na mira. Assim mesmo? Naquele mesmo ano, os seringueiros conseguiram uma grande vitória. Foi decretada a desapropriação de terras para a criação de um projeto agroextrativista. A área escolhida foi a do emblemático Seringal Cachoeira, lar da família de Chico Mendes até os dias de hoje. Mas a conquista acirrou ainda mais os ânimos no Acre. Os pecuaristas ficaram indignados, principalmente Darli Alves, que teve parte de suas terras desapropriadas. Ele chegou a ter de 25 a 30 pistoleiros na fazenda ali, naquela área ali. E esses caras estavam sempre lá em Chapuri, estavam andando pela cidade, faziam questão de chegar assim de forma ostensiva, sempre em mais de um, nunca sozinho. E foi então que as ameaças se concretizaram. O primeiro a cair foi um jovem seringueiro. O Ivair Gino era aquele jovem que não tinha nenhuma inimizade, assim. Era um jovem, militante, mais um militante da Igreja Católica do que do sindicato. Ele tinha 26 anos, né, no dia que foi assassinado, seria candidato a vereador pelo PT nas eleições de 88, em Chapuri. Ivair Gino foi assassinado em junho de 1988 com 8 tiros. O julgamento só aconteceu 20 anos depois, em maio de 2008. O condenado, Olossi Alves, não vai passar um único dia atrás das grades. O crime prescreveu. Alves, o sobrenome do assassino, não é coincidência. Olossi é filho de Darli Alves, o homem que tinha jurado Chico Mendes de morte. Nos últimos meses de 1988, Chico andava sempre com seguranças e raramente dormia 2 noites na mesma casa. Sabia que pecuaristas tinham posto sua cabeça a prêmio. Até hoje, fazendeiros como Darli têm espaço na Amazônia. A pecuária continua sendo uma das atividades que mais crescem na região. A floresta não consegue competir, principalmente com a pecuária. Não existe valor na floresta em pé. Esse espaço só pode ser preenchido pela remuneração do valor dos serviços ambientais prestados por essa floresta e pelas pessoas. Porque a floresta ela não está mantida assim, sozinha, ela é protegida pelas pessoas. Quando um seringueiro, um castanheiro abre um pique de castanha ou uma estrada de seringa, ele está protegendo, ele está fazendo o manejo daquela floresta. O dinheiro dos seringueiros vem da coleta de látex. E agora, o látex está de novo em alta. O recente aumento na produção de borracha não é por acaso. Desde abril de 2008, funciona em Chapuri uma fábrica de produção de preservativos que recebe látex de mais de 500 famílias de seringueiros.
sou nascido e criado no seringal, eu gosto de seringa desde os meus 12 anos de idade. Nos últimos tempos tinha caído o preço da borracha e agora com a retomada da fábrica isso estimulou os produtores por estar ganhando os kits novos e ter também preço no mercado da borracha, no látex, né? A matéria-prima é 100% local. A fábrica representa uma vida melhor para milhares de pessoas. A melhoria é visível, né? Dinheiro hoje se circula na mão dos seringueiros, né? Com a fábrica. Antes é muito difícil de se ver dinheiro no seringal. Mas essa conquista teve um alto custo. Destaque da agência de notícias. Chico Mendes estava marcado para morrer e sabia disso. E todos nós aqui sentíamos assim que parecia que estava chegando a hora. Ele também sentia muito. Em novembro daquele ano, Chico estava no Rio de Janeiro para uma passeata organizada pelo Partido Verde em defesa da Amazônia. Luta! Defenda os povos da Amazônia! Luta! Defenda! Nós falávamos, Chico, volta, vai ficar no Rio um tempo, mas era perto do Natal. Era perto do período que todo mundo quer ficar com sua família, quer ficar com seus filhos, né? E eu conversei com ele, ainda inclusive falei para ele, Chico, não vai para Chapuri? Era dia 19 de dezembro de 88. E ele, não, eu tenho que ir, eu vou embora. Aí eu falei para ele que o primeiro caminhão de um projeto que nós tínhamos feito, da cooperativa, tinha chegado. Estava aqui em Rio Branco na empresa para fazer a revisão. E ele ficou muito feliz, porque era o primeiro veículo e era fruto de um projeto que a gente tinha feito junto. E a notícia que eu tenho é que ele pegou, encheu o caminhão de crianças, logo que chegou, e ficou dando voltas na cidade. E ele mostrando o caminhão na cidade, porque era um sonho para os trabalhadores ter um caminhão para escoar suas produções, né? Chico dormiu feliz com um caminhão novo, mas não sabia que aquele seria seu único passeio. Eu tinha estado 2 dias antes com ele e tinha ficado conversando muito tempo com ele. Ele disse, Raimundo, o clima está pesado. No dia 22, volta de 6 horas da tarde, eu cheguei na casa dele, estava jogando dominó com 2 dos policiais que faziam a segurança dele. Tinha 2 policiais desarmados. Aí nesse momento veio a mulher dele e falou que queria colocar o jantar, porque ela queria assistir a novela, queria começar daí a pouco, né? Era uma quinta-feira, penúltimo capítulo de Vale Tudo, Quem Matou Odete de Reutemann. A mulher dele disse que ia botar a janta, né? Que o Chico pede a toalha para... Disse, põe a mesa que eu vou tomar um banho. O banheiro era do lado de fora da casa. Nessa hora, se eles eram segurança de verdade, estavam ali para proteger o Chico, eles tinham que ter descido, porque já estava escurecendo, eles tinham que ter descido e olhar se não tinha alguma coisa no quintal. O Chico entrou no quarto, pegou a lanterna, chegou quando empurrou a porta, que focou. O Gomercino, que é um amigo nosso, ligou para mim, ligou para o Binho, nós éramos poucos amigos. E eu não acreditava, porque ele ligou chorando, avisando, era perto das 7 horas da noite. Vocês vêm trazer uma notícia, ele disse, Raimundo, nós vem trazer a notícia que mataram o Chico ontem, à boca da noite. Cara, isso eu vou te dizer que me deixou pasmo. Ele falou, aconteceu alguma coisa muito grave, mas você fica calma. Eu falei assim, mataram o Chico Mendes. E aquilo foi assim, uma coisa assim tão forte, porque a gente sabia. Mas eu acho que a gente não queria acreditar que podia acontecer de fato.
Chapuri, 22 de dezembro de 1988. O líder seringueiro Chico Mendes é assassinado em sua casa. Uma multidão nunca antes vista em Chapuri comparece ao enterro de Chico Mendes. Era dia de Natal, 1988. O assassinato de Chico Mendes repercutiu em todo o mundo. Os amigos dele nos Estados Unidos, amigos dele na Europa, começaram a se manifestar. E saiu, imagina, saiu no New York Times no dia seguinte. Isso nunca tinha acontecido. Saíram um dos principais jornais. Em 1991, o fazendeiro Darli Alves da Silva e seu filho Darcy foram condenados a 19 anos de prisão. Darli, condenado por 2 outros crimes, ainda se encontra preso. Darcy cumpre liberdade condicional no estado do Pará e trabalha em uma fazenda do pai. Pela primeira vez, os seringueiros do Acre tiveram justiça. Menos de 2 anos após a morte de Chico Mendes, o movimento dos seringueiros deu um grande passo. Em 90, 3 dias antes de deixar o governo, o presidente Sarney assinou um decreto criando a reserva extrativista. E ele criou o decreto e, ao mesmo tempo, as primeiras 4 reservas. A reserva que homenageia Chico Mendes é a maior reserva extrativista do Acre, com quase 1 milhão de hectares. Hoje, existem outras 55 reservas extrativistas espalhadas pelo Brasil. Somadas, elas têm uma área superior à de Portugal. Chamados muitas vezes de guerrilheiros, Chico Mendes e os seringueiros do Acre mostraram como é possível guerrear sem armas. Nós estamos vencendo essa luta e se a gente conseguir vencer, será a vitória grande do Chico Mendes. A vitória da vida e não da morte. Quando ele definia o futuro para a floresta, ele acreditava no que ele estava dizendo, embora todas as pessoas achassem que ele era fora do seu tempo. Ele era fora do seu tempo, mas ele estava talvez até 100 anos na frente. Eu trocaria tudo que a gente conquistou ao longo desse tempo, as reservas extrativistas, tudo que a gente tem, pelo Chico vivo, porque eu acho que se ele estivesse vivo, a gente teria tudo isso e mais um pouco. Jamais aparecerá outro a substituir ele, porque ele tinha uma carisma muito grande. E por isso mesmo faz muita falta mesmo. É isso, companheiros.